Capítulo 1163. Aproximando-se. Acima da névoa cinza, a estrela carmesim que representa o estrela também floresceu e se contraiu. A luz ondulante gradualmente se sobrepôs às outras ondulações, criadas pelas outras 3 estrelas vermelhas, transformando-se em um maremoto que percorreu todo o espaço misterioso, fazendo com que o espaço vibrasse levemente. Depois de descrever o assunto relacionado a Klein, Leonard encerrou suas orações e esperou a resposta do Senhor Louco. No entanto, ele ainda não recebeu nenhum feedback depois de quase 15 minutos. O Senhor Louco sempre foi muito receptivo. Leonard não pôde deixar de murmurar. Abrirem nova janela, após alguns segundos de silêncio, Paley Zoroaster lembrou com uma voz um pouco envelhecida. Lembre-se do que o louco disse recentemente. Leonard pensou com cuidado e disse lentamente. No meio da semana, ele nos lembrou de não ir para a floresta, na periferia noroeste de Backlund. Sim, ele pareceu sugerir que a reunião poderia não ser realizada como planejado, como esperado. Paley Zoroaster soltou um longo suspiro e disse: o louco previu a aparição de Amon até certo ponto. Eles podem estar lutando em domínios diferentes agora. Um deles deseja manter o castelo de Sefirah, enquanto o outro deseja se tornar o novo proprietário do castelo de Sefirah. Infelizmente, seu ex-colega está envolvido neste assunto. O Senhor Louco esperava isso? Isso é uma armadilha que ele preparou para Amon? Os olhos verdes de Leonard brilharam quando deixou escapar. Paley passou um tempo significativo pensando enquanto falava, muito mais devagar. Talvez seja esse o caso. Talvez seja porque Amon explorou a armadilha e tomou a iniciativa. Não subestime um blasfemador, um poderoso rei dos anjos. De acordo com o que Leonard sabia, o Senhor Louco era o dono do castelo de Sefirah, que estava se recuperando lentamente, correspondendo a alguma divindade desconhecida na história, ou era a personificação das Sefirot. Atualmente, ele era incapaz de controlar muito bem sua autoridade e força, algo que poderia ser corrigido com uma mudança qualitativa adicional. E, independentemente das possibilidades, o Senhor Louco ainda não conseguiu atingir o nível de uma verdadeira divindade. Ele provavelmente estava no mesmo nível do Rei dos Anjos. Sob tais circunstâncias, era bastante normal que o Senhor Louco e o terrível blasfemador passassem por uma batalha intensa. Afinal, essa pessoa era um dos eles, uma das existências ocultas mais fortes abaixo das divindades. Ele era ainda mais poderoso que o sábio oculto, que geralmente era classificado como um deus maligno. Até as divindades estavam um tanto apreensivas com ele. Leonard não pôde deixar de ficar tenso. Ele perguntou em voz baixa, preocupado. Velho, você tem alguma maneira de ajudar? Amon não é seu maior inimigo? Essa ajuda pode ser limitada, mas deverá ser capaz de tirar Klein do perigo. Ao ouvir isso, Paley Zoroaster riu e disse com um tom óbvio de autodepreciação. Você não espera muito de mim? De fato, se Amon obtiver o castelo de Sefirah, eu definitivamente morrerei nas mãos dele. Talvez eu não consiga sobreviver neste inverno. E se o castelo de Sefirah ficar com o louco, talvez eu tenha uma chance de sobreviver no futuro. Mas será que um velho como eu, que acabou de se recuperar para a sequência 2, teria a capacidade de interferir em uma batalha neste nível? Mesmo se eu usasse os amuletos ontem mais uma vez, o que posso fazer no curto espaço de tempo de 2 a 3 segundos? Sim. No momento crítico, posso ajudar o louco a distorcer a situação, mas nem sei onde eles estão lutando. Como posso aproveitar a oportunidade? Leonard ficou em silêncio depois de ouvir a longa resposta do velho. Ele imediatamente abaixou a cabeça e levantou as mãos para pressioná-las contra os lados da cabeça. Ele murmurou para si mesmo. Não me diga que só posso assistir impotente. Paley suspirou e disse. Seja paciente.
Tudo o que podemos fazer agora é ser pacientes. O louco e a meia-noite, e algumas outras divindades e reis dos anjos parecem ter algum entendimento tácito entre si. Eles podem até estar cooperando entre si. Eles não permitirão que Amon tome o castelo de Sefirá. Espere pacientemente. Talvez não demore muito para que uma janela de oportunidade apareça. Leonard endireitou o corpo e recostou-se. Ele respirou fundo e expirou. Eu entendo. O Vingador Azul, que havia sido ordenado pela Igreja do Senhor das Tempestades para atacar o porto e os navios mercantes feisacianos, perto das águas da Ilha Sônia, estava escondido em algum lugar fora da rota marítima segura. Alger Wilson estava atrás da janela da cabine do capitão, usando sua visão extremamente distante para contemplar a longa costa. Do ponto de vista deste recém-avançado cantor do oceano, muitos capitães que receberam missões semelhantes eram a nata da colheita dos Beyonders de sequência média. A sua operação conjunta seria definitivamente capaz de prejudicar eficazmente o fluxo de tráfego dos feisacianos. Isso também significava que um ataque de Feisac seria razoavelmente violento, com uma grande chance de um semideus da sequência 4 liderar o ataque. É claro que não se pode eliminar a possibilidade de aparecer um sequência 3, bispo de guerra ou um cavaleiro destemido. Este era um desenvolvimento perigoso para Alger. Ele não queria se colocar em tal perigo. Ao mesmo tempo, sua tripulação, colegas e parceiros monitorariam uns aos outros, evitando que alguém desertasse. Se Alger andasse à beira do perigo, não demoraria muito para ele considerar matar a maioria dos membros da tripulação e se tornar um verdadeiro pirata, ou perder o Vingador Azul e retornar à ilha Passu para uma investigação interna. Após o término desta operação, os capitães que ainda poderiam sobreviver não ultrapassarão 1/3. Alger analisou a situação com calma e rapidamente elaborou um plano para evitar o perigo. Isso era para participar da operação, mas não para ocupar o centro das atenções. Alger planejou usar um ataque surpresa ao porto, enquanto seus irmãos atacavam freneticamente os navios mercantes e de abastecimento de Feisac. Isso traria as pessoas a bordo de seu navio para a Ilha Sônia, permitindo-lhes emboscarem uma floresta. Ocasionalmente, ele causaria alguns pequenos distúrbios ao porto que eram facilmente administrados. Dessa forma, os semideuses de Feisac definitivamente lançariam seus olhares para o mar, e não para ele. Ao mesmo tempo, aos olhos da tripulação, seria um modelo que estava disposto a correr grandes riscos para entrar nas fronteiras do inimigo. Depois de pensar em todos os detalhes, Alger imediatamente reuniu a tripulação e repetiu seus planos. Por fim, enfatizou: "Isso será muito perigoso. Acreditem em mim. É muito, muito perigoso. Não seremos capazes de avançar e recuar como fazemos no mar. Podemos estar cercados por inimigos a qualquer momento, mas tal ataque certamente superará as expectativas dos feisacianos e nos dará o resultado que desejamos. Vocês estão dispostos a permanecer no navio como covardes ou querem me seguir na batalha como um herói para mostrar sua devoção ao Senhor?" Os membros da tripulação sentiram o sangue fervendo quando disseram precipitadamente: "Fodam-se os feisacianos." Muito bom. Alger sentiu-se aliviado ao bater com o punho direito no peito esquerdo. Que a tempestade esteja conosco. Que a tempestade esteja conosco. Os marinheiros saudaram e gritaram. Depois de fazer os arranjos necessários, Alger acreditou que precisava pegar emprestado o crucifixo do Sem Sombra o mais rápido possível para eliminar o excesso da característica de Beyonder do Cantor do Oceano. Embora tivesse exagerado o perigo de desembarcar na ilha, ainda havia um certo nível de perigo envolvido. Portanto, queria recuperar rapidamente a sua condição ideal. E ele havia entendido há muito tempo a dica anterior do Senhor Louco. Ele sentiu que, esta noite ou amanhã de manhã,
O senhor louco iria informá-los oficialmente que a reunião seria cancelada. Claro, havia algumas ideias nas profundezas do coração de Alger. Ele suspeitava que toda vez que o senhor louco cancelava o clube de tarô, algo tinha acontecido com ele. Ele queria usar esta oração para testar se esta existência poderosa ainda estava bem. Não, não posso, não testarás Deus. Isto não é um teste. O senhor louco não deu a entender que eu não posso orar a ele recentemente. Além disso, pegar emprestado o crucifixo do Sem Sombra é algo que eu realmente preciso fazer nos próximos dias. Alger andava de um lado para o outro, incapaz de tomar uma decisão. Neste momento, ele ouviu o som das ondas quebrando. Através do tipo adicional de visão fornecido pelo navio fantasma, ele viu a parte da água quando uma enorme criatura do tipo peixe apareceu. O peixe gigante de aparência estranha abriu a boca e cuspiu uma pequena bola de metal que caiu no convés. Alger assentiu e expressou sua gratidão cantando. Esta era uma criatura marinha que a Igreja do Senhor das Tempestades domesticou. Nesta operação, ela e os seus companheiros foram os mensageiros entre os vários navios e as ilhas. Ao receber sua gratidão, a criatura gigante parecida com um peixe estremeceu. Com um movimento da cauda, ele se afundou no mar e nadou para longe. Alger olhou para ela em silêncio por 2 segundos antes de convocar uma rajada de vento para trazer a bola de metal para dentro da cabine do capitão. Ele abriu a bola de metal e tirou o pedaço de papel de dentro. Os olhos de Alger congelaram com um simples olhar para ele. Jorge III foi assassinado. Alger repetiu o conteúdo com uma expressão pesada antes de relembrar o lembrete do mundo German Sparrow e as dicas do Senhor Louco. Desta vez, ele não hesitou mais. Trancou a sala e murmurou suavemente o nome honroso. O louco que não pertence a esta época. Essas orações estão quase se tornando uma sinfonia. O senhor enforcado quer pegar emprestado o crucifixo do Sem Sombra do Jovem Sol? Leonard. Sim. Essas vozes estão empilhadas umas sobre as outras, ondulando em tom e volume. Isso está fazendo o ambiente tremer. Klein esfregou as têmporas, tendo a sensação de ter sido atingido por um raio vindo de todas as direções. Neste momento, ele seguiu Amon mais profundamente nas charnecas desoladas e viu a névoa amarelo-acinzentada que cobria a área. Havia algumas ravinas e nas profundezas escuras havia muitas coisas vagando. Comparados com os monstros silenciosos e a espreita de antes, os que estavam aqui eram bastante especiais. Amon, de chapéu pontudo, levantou a mão para cutucar seu monóculo e apontou para a frente com um sorriso. Mais meio-dia e devemos chegar ao nosso destino final. Meio-dia. Ainda não passou um dia. Você não disse 3 dias? As pupilas de Klein aparentemente dilataram. Amon sorriu e disse, eu disse não mais do que 3 dias. Um dia também não passa de 3 dias. Ao dizer isso, o rei dos anjos fez uma pausa e perguntou com grande interesse, eu atrapalhei seus preparativos? Você está se sentindo mais desesperado? Klein não respondeu quando, de repente, estendeu a mão e agarrou o vazio ao lado dele.